Em abril de 2008, o corpo brutalmente violentado de uma jovem jogadora de futebol foi encontrado em um campo abandonado, na cidade de Cuatema, África do Sul. Ela tinha apenas 31 anos, tinha sonhos, tinha um talento raro e tinha um alvo nas costas. Era uma mulher negra e lésbica. Seu nome, Eude Simelane, e sua morte expôs ao mundo um dos crimes mais cruéis e silenciosos do planeta, o chamado estupro corretivo, uma tentativa monstruosa de corrigir a orientação sexual de mulheres lésbicas através da violência sexual brutal. Hoje vamos contar sua história desde a infância até o legado que mudou leis, debates e consciências na África e no mundo. Olá, fãs de True Crime, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Michelle Lins e aqui nós mergulhamos nos casos mais sombrios e perturbadores da história criminal e também do paranormal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal. Meu canal é novo, o YouTube não está entregando os vídeos, né? A gente não está conseguindo crescer o canal, não temos quase inscritos. E se vocês puderem se inscrever, isso vai me ajudar muito. Já se inscreveu? Ótimo, então respirem fundo, aperte o play, se tiver coragem. Para entender a tragédia que abalou a África do Sul, é preciso primeiro conhecer a menina que existiu muito antes da marca. Eude Simelane nasceu em 11 de março de 1977, em Cuatema, um township de população majoritariamente negra, próximo a Joanesburgo. Township é uma área urbana subdesenvolvida que foi criada sob o regime de segregação racial do apartheid para abrigar a população não branca, principalmente negros, mas também mestiços e indianos. Seu pai, Kotso Simelane, era um trabalhador dedicado, figura de respeito na comunidade, e sua mãe, Mary, era uma mulher firme, afetuosa e profundamente religiosa. Simelane tinha 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Sua família vivia com simplicidade, mas com muita união. Eles eram conhecidos como acolhedores, sempre recebendo pessoas em casa, e uma família muito respeitada naquele bairro. Eude era descrita como uma criança cheia de energia, sempre sorridente, estava sempre brincando com os irmãos e muito apegada à família. Desde muito cedo, ela mostrou paixão por esportes, especialmente pelo futebol. Ela tinha o costume de jogar descalça naquelas ruas de terra batida do bairro, né, que ela morava, e sempre disputando cada lance com garotos maiores e mais fortes que ela. Eude era muito inteligente, muito rápida no futebol e extremamente competitiva, sempre jogando para ganhar, mesmo sendo uma brincadeira entre amigos. Na adolescência, Eude percebeu que ela era lésbica e isso era um problema, porque em um país que acabara de sair do apartheid, mas ainda profundamente machista e homofóbico, assumir-se poderia significar violência real. Mas mesmo assim, Eude se recusou a viver escondida e aos 15 anos contou para sua mãe, que inicialmente chorou muito, não apenas por ela ser gay, mas pelo perigo que sua mãe sabia que ela iria correr. Toda a sua família aceitou e a respeitou, mas a comunidade não. A comunidade não perdoou. E esse contraste entre a aceitação da família e a rejeição da comunidade acompanharia a Eude por toda uma vida. Eude estudou bastante e em sua adolescência se formou em administração. Ela trabalhava como assistente de logística para ajudar também nas despesas da casa e ao mesmo tempo custear sua carreira no esporte. Eude era conhecida como leal, divertida, generosa, excelente amiga e conselheira. Ela era muito querida por diferentes grupos e transitava com facilidade no bairro que morava, apesar da hostilidade de parte da vizinhança por sua homossexualidade. Eude passou a investir na sua carreira nos esportes e o futebol não era apenas um talento, era o caminho de Eude para uma vida muito maior. E todo o seu sonho, aos poucos, foi acontecendo. Eude começou a jogar em times locais, né, pequenos de bairro, femininos de township. Aos poucos ela foi ganhando destaque pela velocidade e pela inteligência tática e seu talento chamou a atenção da Federação Sul-Africana. Eude Simelane foi uma das primeiras jogadoras da história da seleção feminina da África do Sul. Era meio-campista ofensiva e extremamente técnica. Atuou por anos e se tornou referência para meninas negras de comunidades pobres. Ela treinou 4 equipes juvenis locais e queria se qualificar para se tornar a primeira árbitra
feminina do seu país. Após sua aposentadoria do futebol de elite, Eude se tornou treinadora local. Passou a ser ativista LGBTQIA+, e educadora sobre direitos e segurança. Eude sempre participava de palestras, projetos comunitários em defesa da visibilidade lésbica no esporte. Isso a tornava admirada e também marcada por grupos homofóbicos. Mas para entender o que mataria Eude, primeiro precisamos entender o ambiente onde Eude vivia. Apesar da África do Sul ter uma das constituições mais progressistas do mundo após o fim do apartheid, incluindo proteções explícitas para pessoas LGBTQIA+, o país enfrentava e ainda enfrenta hoje altos índices de violência sexual, machismo estrutural, homofobia arraigada e gangues locais punem mulheres lésbicas. Lá eles usam um termo corrective rape, que são violações em grupo brutais cometidos com a alegada intenção de corrigir a sexualidade da vítima. Primeiro que não existe essa correção. Homossexualidade não é doença, não é falta de caráter, etc. Quem tem que ser corrigido são os estupradores, os homofóbicos, os preconceituosos. E o que eles fizeram e fazem, porque até hoje acontece isso, é tortura, crime de ódio, é controle social pelo terror. Em 24 de abril de 2008, Eude saiu para se divertir com um grupo de amigos e beber um pouco em um bar local próximo à sua casa, que ela sempre costumava ir. Como o bar ficava muito perto, todos voltavam andando e no caminho ela atravessou um campo aberto em Quatema para cortar caminho. Essa rota era a que ela sempre costumava usar. Mas infelizmente nesse dia, durante o caminho, Eude foi abordada por 4 homens. Esses homens eles começaram a insultá-la, chamando-a de homem, perguntando quem ela pensava que era e por fim, vamos te mostrar o que uma mulher do teu tipo precisa. Gente, era homofobia pura, violência de ódio explícito. Então eles a agarraram e ela foi arrastada para uma área muito isolada. Lá, Eude foi violada brutalmente, violentada com as mãos e objetos, chutada na cabeça e torturada com paus e pedras, e depois deixada agonizando para morrer. Pela manhã, alguns moradores que passavam pelo local encontraram seu corpo. O cenário chocou até policiais acostumados a crimes muito violentos. A mãe de Eude, ela reconheceu a filha no necrotério e dizem que seu grito ecoou por toda a comunidade. Comunidade essa que matava Eude todos os dias com sua rejeição. O resultado da necropsia apontou 25 facadas, agressões por todo o corpo, costelas quebradas e um rosto totalmente desfigurado. Os legistas disseram que, apesar da brutalidade, os exames mostraram que Eude lutou até o fim. Ela tentou sobreviver, tentou correr, tentou voltar para casa. Aí a população se revoltou. Então essa população revoltada e em comoção total passou a pressionar as autoridades. Diferente de muitos outros casos esquecidos, esse não foi ignorado. Em poucos dias, 4 homens foram presos. Como seus nomes são bem complicados, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. Os agressores, conforme registros de julgamento, 2 desses homens foram considerados culpados e receberam sentenças acima dos 30 anos cada um. O tribunal reconheceu a motivação como homofóbica. 2 foram absolvidos por falta de provas diretas, o que gerou protestos intensos na porta do fórum. A mãe de Eude declarou, abre aspas, não quero vingança nenhuma, eu só quero que eles entendam o que eles fizeram e que nunca mais façam com outra menina, fecha aspas. A morte de Eude chocou o país e o mundo. Movimentos internacionais denunciaram a violação corretiva. Inúmeras ONGs apontaram mais de 500 casos registrados de violação corretiva por ano na África do Sul. Meu Deus, que absurdo. O caso de Eude virou um símbolo global. Após a sua morte, abriram-se investigações específicas sobre crimes lésbicos. Campanhas governamentais foram ampliadas e debates sobre tipificação de crime de ódio foram levados ao parlamento. Eude inspirou campanhas antidiscriminação e foram criados programas de proteção para atletas
LGBTQIA+. Eude não viveu para ver o mundo mudar, mas foi exatamente a sua morte que acelerou essa mudança. Seu nome hoje dá título a programas sociais, está em murais e memoriais, aparece em relatórios da ONU e inspira atletas, ativistas e jovens lésbicas de todo o continente. Sua família transformou a dor em ação, palestras, projetos esportivos e campanhas de conscientização. A história de Eude nos obriga a olhar para a violência que muitas vezes preferimos ignorar. Mulheres negras continuam entre as maiores vítimas de violência sexual no mundo inteiro. Lésbicas são alvos específicos de tortura sexual por desafiarem padrões de gênero. Mulheres trans enfrentam índices ainda mais altos de homicídios brutais. Mesmo em países onde direitos existem no papel, apenas no papel, a violência continua na prática. E pasmem, o Brasil, por exemplo, segue sendo um dos países que mais matam LGBTQIA+, no mundo. E ainda não possuem uma lei federal específica e dura para crimes de ódio contra essa população. Eu sonhava com um mundo onde meninas como ela pudessem jogar futebol sem medo, onde amar outra mulher não fosse uma sentença de morte, onde ser quem você é não custasse a própria vida. No fim, a história de Eude não fala apenas sobre um crime, fala sobre o que acontece quando 3 violências se encontram no mesmo corpo: ser negra, ser mulher e ser lésbica. A gente ainda esqueceu do quarto: ser pobre. Na África do Sul, no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, existem vidas que carregam peso de preconceitos que começaram muito antes delas nascerem. A homofobia mata. O racismo mata, o machismo mata. E isso sim são doenças que precisam de corretivos urgentes. E entendo que nem sempre essa morte vem na forma de agressão física. Às vezes a violência aparece no olhar que despreza, na piada que humilha, na exclusão dentro da própria família, no medo constante de andar na rua, na sensação de que a sua existência incomoda. E esse tipo de violência, essa que sufoca aos poucos, também destrói sonhos, oportunidades, autoestima, também arranca pedaços invisíveis das pessoas. Eude não morreu apenas naquela madrugada, ela morreu muitas vezes antes. Ela vinha morrendo aos poucos, como todas as vezes em que foi tratada como menos, todas as vezes em que disseram que ela não deveria ser quem era, todas as vezes que foi xingada e olhada como um nada. Hoje, quando lembramos seu nome, não falamos só de justiça, falamos de uma luta que ainda está longe, muito longe de acabar, porque a homofobia pode até não parecer, mas continua viva, porque mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas da violência, porque amar, existir e não se esconder ainda é um ato de coragem. Que a história de Eude Simelene nos lembre que respeito não deveria ser exceção e que nenhuma pessoa deveria pagar com a própria vida ou com a própria dignidade simplesmente por ser quem é. Enquanto preconceito, qualquer forma de preconceito existir, nenhuma sociedade poderá se chamar verdadeiramente livre. E é isso, meus amores. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre homofobia, sobre esse crime horroroso. Para mim, um crime hediondo. Só em ser preconceituoso já é um crime hediondo. E tem outros vídeos aqui no canal, tá? Eu peço que vocês se inscrevam no canal e comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Até a próxima história.